O levantamento do censo é o título. Então Satanás se levantou contra Israel e incitou a Davi a levantar o censo de Israel. Satanás se levantou contra quem? Israel, o povo de Deus. Será que ele tem se levantado contra a sua vida? Todos os dias. Nós somos Israel hoje. Nós somos o povo de Deus hoje. E a todo instante ele vai se levantar e incitar o povo a ir contra Deus. A Bíblia diz que ele incitou a Davi a levantar o censo de Israel. O que é o censo, igreja? O censo é uma pesquisa. E aí o inimigo colocou na mente de Davi que ele tinha que fazer uma pesquisa para saber quantos soldados, quantos homens eles tinham disponível se naquele momento estourasse uma guerra. De repente Davi estava tranquilo, aí o inimigo visitou Davi. Então Satanás tem esse poder de visitar os filhos de Deus? Com certeza. Ele visita as pessoas, ele dá sugestões, ele dá instrução, coloca dúvidas, ele tem as suas estratégias. E é por isso que nós temos que estar blindados. Porque se Satanás visitou a Davi, imagine a cada um de nós. E ali Satanás incitou a Davi a levantar o censo, colocou na mente dele: olha, você tem que levantar um censo, fazer uma pesquisa. Como que o inimigo fez isso? Será que Davi não percebeu que era o inimigo? Você acha que o inimigo, quando ele se aproxima de um servo, de uma pessoa, ele se apresenta como sendo Satanás? Você já viu isso? Você já viu alguém, né? Você já viu ele se apresentar a alguém e falou: ó, prazer em conhecer, eu sou Satanás. Misericórdia, hein? Ele faz isso? Não. Porque se ele fizesse isso, como que a pessoa ia ficar atenta? Você é Satanás, né? Então fica aí. Ia sair de fininho, se não tivesse autoridade, não é? Ia dar um jeitinho: olha, segura ele aí, porque eu não quero papo com esse aí não. Ele não se apresenta como sendo o destruidor na vida das pessoas, não. Ele chega de mansinho, ele usa pessoas, e muitas vezes pessoas da confiança. Usou aqui pessoas da confiança de Davi. Ô Davi, por que você não levanta um censo, uma pesquisa, para saber quantos homens o senhor tem aí, né? Para se caso estourar uma guerra, o senhor sabe com quem o senhor pode, né, contar. Davi tinha muitas pessoas ao redor dele, então facilmente o inimigo poderia usar qualquer um ali. E aí deu essa sugestão. Aí disse Davi a Joabe e aos chefes do povo: ide e levantai o censo de Israel, desde Beceba até Dan, e trazei-me a apuração, para que eu saiba o seu número. Então disse Joabe: multiplique o Senhor teu Deus, e este povo 100 vezes mais. Porventura, ó rei, meu senhor, não são todos servos do meu senhor? Por que requer isso o meu senhor? Por que trazer assim culpa sobre Israel? Aí teve um servo de Deus que falou assim: Davi, por que o senhor está fazendo isso?
Todas as pessoas são a favor do Senhor. Olha, se Deus quiser, Ele multiplica até 100 vezes mais esse povo que está com o Senhor. Por que o Senhor vai fazer isso aí e vai trazer culpa para Israel? Você vê que Satanás visitou Davi, mas também a palavra de Deus visitou Davi, né? Para que ele pudesse ali refletir a respeito das suas decisões. Deus não nos deixa à mercê do inimigo, não. Ele sempre nos dá o quê? Opções. Olha, você não é obrigado a atender essa direção, você não é obrigado a obedecer, não. Você tem opções. Por que você vai fazer isso agora? Veio o conselho de Deus para Davi. Olha, se o Senhor fizer isso aí, pode trazer uma culpa para Israel. Foi a palavra que chegou até ele. Você acha que Davi deu ouvidos à voz de Deus? Não. Porém, a palavra do rei prevaleceu contra Joabe. Pelo que saiu Joabe e percorreu todo Israel, então voltou para Jerusalém. Deu Joabe a Davi recenseamento do povo, ou seja, o número. Havia em Israel 1.100.000 homens que puxavam da espada. Em Judá eram 470.000 homens que puxavam da espada. Porém os de Levi e Benjamim não foram contados entre eles, porque a ordem do rei foi abominável a Joabe. Você vê que quando a ordem ela não tem direção, até os servos não cumprem a ordem como deveria cumprir. Joabe falou: não, eu só vou contar esse povo aqui, também esse aqui, aí aquela cidade eu não vou contar não, porque essa ordem aí não vem de Deus, essa ordem não vem de Deus. E aí ele trouxe o número 1.100.000 mais 470.000, 1.570.000 homens que puxavam de espada. Davi ficou feliz. Olha, eu tenho 1.570.000 homens do meu exército, capazes de sair para a guerra. E ele pegou a confiança dele que estava em Deus e colocou no seu exército. Você acha que Deus fica feliz com isso, igreja? Quando a gente tira a confiança dele e colocamos a confiança na condição humana, você acha que ele fica feliz? Como que Deus age diante de uma pessoa que tira a confiança dele e coloca a confiança na condição humana? Deus, ele fica triste. E é claro que a consequência ela vem sobre aquelas pessoas. Por isso que eu falo que muitas vezes a pessoa não deve sair no rebanho. Existe uma proteção sobre o rebanho. A palavra diz também que no deserto havia uma nuvem que protegia e dava direção àquele povo durante o dia, e à noite uma nuvem de fogo, uma coluna de fogo. Aquela coluna de fogo dava direção e também protegia dos animais. Mas de vez em quando alguns saíam do rebanho, e quando saíam do rebanho eram tragados por fendas no meio do deserto e eram mordidos por serpentes que estavam também ali naquele deserto, e não se aproximavam do rebanho por conta da nuvem e da coluna que era representada por Deus. Você vê que as pessoas elas acabam se esquecendo o quanto dependem de Deus, o quanto buscar a Deus é necessário para que haja vida, igreja.
Não se pode ter vida se não buscar a Deus. Entenda isso. E aí Davi tirou os olhos de Deus, colocou os olhos no seu exército. Isso entristeceu demais a Deus. A Bíblia diz que tudo isto desagradou a Deus, pelo que feriu a Israel. Então disse Davi a Deus: muito pequei em fazer tal coisa, porém agora peço-te que perdoes a iniquidade de teu servo, porque procedi muito loucamente. Está vendo? Ele procedeu como louco. Será que tem muita gente hoje que tem atitudes de loucura? Tem muito. Tem muita gente fazendo loucura aí fora. Tem muita gente se afastando do rebanho. Tem muita gente achando que sozinho pode prevalecer contra os inimigos, e não pode. Isso é loucura, igreja. Lutar contra o gigante sozinho é loucura. Lutar contra o leão sozinho é loucura. Lutar contra o urso sozinho é loucura. Isso é loucura. E Davi procedeu loucamente, desagradou a Deus. Só que aí vem os resultados, as consequências ruins começaram a acontecer. Por que eu fiz isso? Olha, a minha vida começou agora a mudar, tudo está indo por água abaixo. Você já deve ter visto pessoas falarem isso. Olha, enquanto eu estava na igreja, eu tinha uma luta lá, eu enfrentava desertos, eu tinha aflições, mas eu vencia, porque Deus era comigo. Aí eu saí da igreja e olha o que está acontecendo na minha vida. Olha, tem problemas que eu não posso vencer, que eu não posso enfrentar. Os problemas estão me destruindo, estão me consumindo. Ou seja, isso é loucura. Davi estava agindo loucamente. Infelizmente ainda hoje tem muita gente assim, saindo do rebanho. Vou dar uma volta, vou dar um tempo. Esse negócio de igreja, ficar na igreja, para que isso? Deus está todo lugar Deus está. Mas para que Deus possa estar em todo lugar conosco, nós temos que primeiramente buscá-lo. Se você buscar, Ele vai com você, independentemente de quem você seja. Eu me lembro de Zaqueu, que subindo num sicômoro, numa árvore, ele era um homem muito conhecido pelos pecados, pela forma de vida que não agradava à sociedade, era corrupto. No entanto, ele foi buscar a Jesus, e Jesus falou: Zaqueu, desce depressa, porque hoje me convém passar na tua casa, eu vou para a tua casa. E as pessoas falavam: olha, Senhor, esse homem é pecador, é roubador, esse homem, olha, ele tem um exemplo ruim na cidade, o Senhor vai para a casa dele. E Deus falou: eu vim justamente para os pecadores. Ele não veio me buscar, em outras palavras, né? Ele não está me buscando, ele não está sacrificando a vida dele, aí eu vou com ele. E foi para a casa de Zaqueu, e houve salvação. Então, para que Deus venha estar na vida das pessoas, as pessoas têm que estar o quê? Também no rebanho. Olha, eu vou trabalhar, tá bom, eu vou com você. Aí eu vou viajar, eu vou com você, porque você está no rebanho. Você não está fora do rebanho, você está me buscando, então eu vou com você. Mas Davi agiu loucamente, e aí vem as consequências. As consequências que a gente tem visto hoje na vida das pessoas são múltiplas. São muita gente, igreja, contando derrota. Olha, enquanto eu estava na igreja, as coisas eram melhor para mim, e hoje, olha quanta destruição. Agiu loucamente. Porque uma pessoa que sai da igreja é no mínimo louca, é loucura. Mas você saiu da igreja,
Depois de tanto que Deus fez na sua vida, e você tem coragem de sair da igreja? Isso é loucura. Você está desprezando aquele que te abençoou. E tem muita gente que faz isso, infelizmente. Aí veio a consequência. Aí Davi, vendo a consequência, ele falou: Senhor, eu pequei, eu peço que me perdoes a iniquidade do teu servo, porque procedi muito loucamente. Aí falou, pois, o Senhor a Gade, o vidente de Davi, dizendo: vai e dize a Davi: assim diz o Senhor, 3 coisas te ofereço, escolhe uma delas para que te faça. Quando alguém chega a ter uma casa, uma família, ou alguém que está enfermo, que está passando por luta, olha, eu tenho uma mensagem para você. Oh, glória a Deus, Deus me ouviu, hein? Fala aí, o que ele mandou para mim? Olha, ele mandou escolher. É mesmo que ele mandou escolher? É, uma das 3, para que ele venha fazer na sua vida. Normalmente a pessoa espera o quê? Só as bênçãos, não é? Só os benefícios. Mas ela se esquece de que ela abandonou a confiança. E quando abandonamos a confiança em Deus, as consequências são geradas. E ali Deus não estava apresentando, igreja, uma opção de alegria, não, mas sim uma opção para que Davi venha a ser exortado, corrigido. Deus estava corrigindo Davi, falando: olha, escolhe aí um dos 3, mas era 3 castigos. 3 castigos. Ainda deu direito ainda para Davi: escolhe aí, o que você quer? Você já fez isso com seu filho uma vez? Algumas vezes? Olha, você desobedeceu, né? Escolhe aí, o que você quer? 1 mês sem videogame, 1 mês sem jogar bola, não é assim? Ou 1 mês, né, sem mesada. Eu estou sendo brando, hein? Mas tem castigo muito mais pesado. Você escolhe aí. Não escolho nenhum. Não, tem que escolher um. Ainda estou dando uma chance ainda. Por quê? Porque você desobedeceu. Você vê que o pai e a mãe não quer o mal do seu filho, mas olha os castigos que Deus deu para ele escolher. E ele falou assim: ó, escolhe o que queres, ou 3 anos de fome, misericórdia, ou que por 3 meses seja consumido diante dos teus adversários, e a espada dos teus inimigos te alcance, ou por 3 dias a espada do Senhor. Veja, 3 anos de fome. Quem consegue viver 3 anos de fome? Né? 3 meses nas mãos do inimigo. Quem consegue viver 3 meses na mão do inimigo? Até que a espada nos alcance. Ou 3 dias nas mãos de Deus. Você vê que Deus, ele é tão generoso, que ele falou: olha, escolhe aí, 3 anos, 3 meses ou 3 dias. 3 dias nas minhas mãos, 3 meses nas mãos do inimigo, ou 3 anos de fome. Deus queria saber se Davi ainda estava confiando na sua condição, porque tem gente que faz cálculo ainda. Há 3 anos de fome, aí eu tenho uma poupança lá, essa poupança está me rendendo aí uns 10 mil reais por mês. Olha que poupança boa, hein? Eita Deus! Então, 3 anos, né? Não, olha, eu consigo viver 3 anos sem nenhuma remuneração. Eu consigo viver. Tem gente que faz contas. Aí tem outras que 3 meses na mão do adversário.
Ah não, eu tenho 1.570.000 soldados, 3 vezes, eu acho que eu consigo vencer. Tem pessoas, igreja, que mesmo diante de situações adversas e consequências dolorosas, ainda continua a fugir das mãos de Deus. Não, porque se eu ficar 3 dias nas mãos de Deus, aí Ele vai querer me guiar, vai querer me direcionar, olha, não, Ele vai querer moldar a minha vida. Tem muita gente que ainda prefere lutar contra os inimigos. Você acredita nisso? Tem muita gente que ainda prefere passar anos de fome do que estar com Deus. Só que Davi sabia e conhecia Deus. Você acha que ele escolheu o quê? As mãos de Deus, né? Ele escolheu estar com Deus. E aí a Bíblia diz assim: isto é a peste na terra, o anjo do Senhor cause destruição em todos os territórios de Israel. Vê, pois, agora que resposta hei de dar ao que me enviou. Então disse Davi a Gade: estou em grande angústia, caia eu, pois, das mãos do Senhor, porque são muitíssimas as suas misericórdias, mas não nas mãos dos homens, não caia eu. Ou seja, ele decidiu na hora: não, olha, eu quero estar nas mãos de Deus, porque eu sei que Deus é misericordioso, e ainda que Ele me exorte, ainda que Ele me corrija, Ele não quer o meu mal. E é isso que eu quero que a igreja entenda. Você e eu estamos nas mãos de Deus. Em algum momento Ele vai te exortar, vai te corrigir, Ele vai te disciplinar, mas você está nas mãos de Deus. É melhor do que estar nas mãos do inimigo. É melhor do que você estar enfrentando um tempo grande de fome. Tem gente aí fora, igreja, enfrentando a fome e perecendo na miséria. Ou seja, você vai lá, faz um convite: olha, Deus quer mudar a sua vida. Não, eu prefiro morrer de fome do que ir para a igreja. Tem pessoas assim: eu prefiro aqui eu morrer aqui nessa situação do que ir para a igreja. Tem gente nas mãos do inimigo, todo dia leva uma surra do inimigo. Aí você vai lá: olha, Deus vai te libertar dessa situação. Se você tomar uma decisão: não, eu prefiro viver assim, eu prefiro apanhar do inimigo todos os dias do que ir para a igreja. Tem pessoas assim, infelizmente. E aí, o que acontece com essas pessoas é que a gente não pode fazer muita coisa, infelizmente. Mas você que está aqui, você está na dependência de Deus. E Davi falou: olha, são muitas as misericórdias do Senhor, são muitíssimas as suas misericórdias. Foi Davi que falou. Então enviou o Senhor a peste a Israel, e caíram de Israel 70.000 homens. Isso não quer dizer que você e eu, estando nas mãos de Deus, não vamos colher aquilo que estamos plantando. Vamos colher, né? Se estamos plantando coisas que não edificam, que não agradam a Deus, certamente colheremos também resultados ruins. E aí veio a exortação. A Bíblia diz que 70.000 homens caíram, morreram. Era 1.570.000, 70.000 já caiu, ficou só 1.500.000, né? Mas ainda ficou 1.500.000. E nas mãos do inimigo, você acha que ia sobrar 1.500.000? Claro que não. Enquanto houver um de pé, o inimigo está ali, ó, tentando destruir. Caiu 70.000, né? Ainda estava no lucro, Davi. Isso quer dizer o quê? Que nas mãos do Senhor, servindo a Deus,
ainda que aconteça algum tipo de prejuízo na sua caminhada. Eu estava andando ali, de repente eu me arranhei no espinho. Você está no lucro. Eu estava andando no caminho, de repente eu tropecei. Você está no lucro. Eu estava ali, de repente eu enfrentei um animal no meio do caminho. Você está no lucro. E por quê? Porque você está de pé. Você está de pé. É natural, no decorrer da nossa caminhada, termos algum tipo de prejuízo. É natural. E não é por causa de Deus, não. É por causa das nossas atitudes. Mas ainda estamos no lucro, porque Deus está na nossa vida. Nós estamos com Deus, estamos nas mãos dele e não nas mãos do inimigo. Amém, igreja? Entenda isso. E aí caiu 70 mil homens. Enviou Deus um anjo a Jerusalém para destruir. Ao destruí-la, olhou o Senhor e arrependeu do mal, e disse ao anjo destruidor: basta, retira agora a mão. O anjo do Senhor estava junto à eira de Ornã, o Jebuseu, e levantando Davi os olhos, viu o anjo do Senhor que estava entre a terra e o céu, com a espada desembainhada na mão, estendida contra Jerusalém. Então Davi e os anciões, cobertos de pano de saco, se prostraram com o rosto em terra. Ele se humilhou, ou seja, ele entendeu que mesmo diante de Deus, mesmo nas mãos de Deus, para que ele pudesse alcançar a vitória, ele tinha que se humilhar. E nós temos que entender isso, igreja. Nós estamos na presença de Deus, mas para que nós venhamos alcançar aquilo que nós queremos alcançar, nós temos que se humilhar, nós temos que reconhecer os nossos erros, as nossas falhas. E Davi se vestiu de pano de saco e se humilhou. Disse Davi a Deus: não sou eu o que disse que contasse o povo? Ele falou: não sou eu o que disse que contasse o povo? Eu é que pequei, eu é que fiz mal, porém todas essas ovelhas que fizeram. Senhor meu Deus, seja pois a tua mão contra mim e contra a casa de meu pai, e não para castigo do seu povo. Ou seja, ele se humilhou e reconheceu as suas falhas. Meu Deus, eu nunca deveria ter saído do teu rebanho, eu nunca deveria ter deixado a confiança em ti, meu pai, para confiar no exército. Foi eu que pequei, foi eu que falhei. Meu Deus, então que venha a espada sobre mim e não sobre o povo. Ele se humilhou e reconheceu que tudo que estava acontecendo é por causa dele. Tem pessoas que não reconhecem, que estão enfrentando uma luta todos os dias, mas fica colocando a culpa nos outros. Eu estou passando por essa situação por causa dele, por causa dela, por causa daquela situação. E às vezes ela não reconhece que está passando essa situação. Por quê? Porque saiu do rebanho, deixou a confiança. Naquele momento o anjo estava parado ali com a espada na mão, com a espada na mão. Aí a Bíblia diz que então o anjo do Senhor disse a Gade que mandasse Davi subir para levantar um altar ao Senhor na eira de Ornã, o Jebuseu. O anjo estava ali para cumprir a missão. O anjo não era Deus. Davi clamou a Deus. Aí o anjo falou com Davi: Davi, sobe e faça um altar para Deus. Seu negócio é com ele, resolva com ele. Eu estou aqui para cumprir a missão. Então vai lá, faz um altar, faz um sacrifício para ele. E aí Davi subiu, fez o altar, fez o sacrifício. E a Bíblia diz no versículo 27
O Senhor deu ordens, aliás, no 26, para a gente entender melhor. Diz assim, no 25: Davi deu a Ornã por aquele lugar a soma de 600 ciclos de ouro. Edificou ali um altar ao Senhor e ofereceu dele holocausto e sacrifícios pacífico, e invocou o Senhor, o qual lhe respondeu com fogo do céu sobre o altar do holocausto. Ou seja, Deus respondeu. E o Senhor deu ordem ao anjo, e ele meteu a espada na bainha, ou seja, cessou o castigo. Deus falou: tá bom para você. Você se arrependeu, você reconheceu, você se humilhou, sacrificou, levantou o altar, voltou para o rebanho, para onde nunca você deveria ter saído. E aí cessou aquele castigo. O anjo colocou a espada na bainha e voltou. Porque se não tivesse feito isso, tudo seria exterminado. Tem pessoas que estão vendo a vida dela sendo exterminada e ela não reconhece que precisa voltar para os caminhos do Senhor, aonde nunca deveria ter saído. Por que Deus está nos dando essa palavra? Para que nós não venhamos sair do rebanho, do caminho. Porque é isso que acontece na vida daqueles que tiram a confiança de Deus e colocam a sua confiança na sua própria condição. Nunca faça isso, igreja. Pelo contrário, aprenda a confiar mais, a depender mais e a buscar mais esse Deus, que é por causa dele e por conta dele que nós estamos de pé ainda hoje. Amém, igreja? Então, não abandone esse Deus, porque quanto mais você o buscar, mais ele vai com você. O inimigo não vai ter vez contra você, o inimigo não vai prevalecer, porque você está no rebanho, e no rebanho tem a proteção, tem a direção, no rebanho tem a instrução, e se você obedecer, vai dar tudo certo na sua vida. Amém, igreja? Quem entendeu a palavra? Guarda no seu coração essa palavra e não deixe que nada nem ninguém venha te tirar do caminho que é o Senhor Jesus. Amém? Glorifica bem forte o nome